lá a gente tem distância de ponto e de reta, e tem essa imagem aqui. Então, aqui a gente tem um ponto P0 até uma reta R. E a distância, sempre que a gente falar de distância, vai ser a distância do ponto até a reta, formando uma reta perpendicular, tá? Então, essa distância aqui sempre vai ser a distância perpendicular do ponto até a reta, tá? Então, para isso, a gente sabe que uma reta perpendicular à outra tem os coeficientes angulares um inverso do outro. A gente já aprendeu as fórmulas de equações da reta, certo? Então, a gente usando essas fórmulas vai gerar esta fórmula aqui, tá? Ali na apostila, na página 66, vem toda a explicação de como chegou nessa fórmula. Mas é devido a isso, tá? Que esse ponto vai formar uma reta perpendicular até a reta que a gente quer a distância. Isso quando a gente precisar calcular a distância de ponto até a reta. Então, na letra A, diz assim: explique o que é projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta. Gente, projeção ortogonal é essa que forma o ângulo de 90 graus, é a projeção com o ângulo de 90 graus, é a projeção retinha, tá? Então, nada mais é do que a própria distância do ponto até a reta, essa projeção, tá? Projeção é sempre como se a gente puxasse, ó, que nem eu fiz aqui. A gente tem um ponto e uma reta, sempre como se a gente puxasse o pontilhado até chegar na reta. E essa projeção, se ela é ortogonal, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, essa projeção, o m dela, ou seja, o coeficiente angular dela, o númerozinho lá que acompanha o x na equação reduzida, vai ser igual ao inverso da reta que a gente tem, tá? Daí, a partir disso, nós chegamos nessa equação aqui que vocês têm lá na página 67, no quadrinho verde, onde A, B e C são os coeficientes da reta, x0 e y0 são as coordenadas do ponto. Então, nós vamos ter uma equação de reta e nós vamos ter as coordenadas de um ponto. Que coeficientes que são esse A, esse B e esse C? É da equação geral. Quando é equação reduzida, a gente trabalha com mx e n, coeficiente angular e coeficiente linear. E quando a gente trabalha com equação geral, a gente trabalha com A, B e C. A, o que acompanha x, B, o número que acompanha y e C, o que está sozinho, tá? Então, a gente vai trabalhar com a equação geral da reta e vamos trabalhar com as coordenadas do ponto, x0 e y0, tá? Então, na verdade, é mais isso que eu quero que vocês... É mais uma fórmula, só estou mostrando de onde surgiu, e eu quero daí que vocês abram na página 69 para a gente ir para um exemplo. A gente vai resolver a número 5 e a número 6, tá? Da apostila. Acompanhem aí comigo. A número 5 diz para a gente considerar um triângulo. Daí eu desenhei o triângulo para vocês e ele pede as equações das retas suporte dos 3 lados desse triângulo.
que são essas retas suportes? Nada mais é do que as retas que contornam o triângulo, que formam o triângulo. E ele pede as medidas das 3 alturas desse triângulo. Das 3 alturas. As 3 alturas vai ser do vértice do triângulo até o centro da reta oposta, ou seja, a distância de cada vértice até a reta oposta. Vamos lá aos cálculos. Aqui eu desenhei para vocês já o triângulo. Tá? Ó, copiei o ponto A, o ponto B e o ponto C. Ponto A, x igual a 2, y igual a 4. Ponto B, 6 para x, 14 para y. E o ponto C, 2 e 1. Na letra A, ele pede as retas, as equações das retas. Então, nós temos para cá, nós vamos ter a reta AB, AC e BC, que é essa maior aqui. Quando a gente tem 2 pontos da reta, como é que a gente descobre? Através de matriz determinante. Vamos lá. Se tivesse o coeficiente angular em um ponto, era através da equação de feixe. Então, a gente sempre começa com x e y. O primeiro ponto é o A, o segundo ponto é o B, e repete x e y. Isso, a gente calcula o determinante dessa matriz igual a 0. Então, a gente vai ter 3 flechinhas no sentido da diagonal principal, que vai dar 4x, 28 e 6y. E a gente vai ter 3 flechinhas no outro sentido, no sentido da diagonal secundária. 2 vezes y, 2y, 6 vezes 4, 24, x vezes 14, 14x. Então, a gente soma os da diagonal principal menos os da diagonal secundária. Então, a gente junta os da diagonal principal menos junta os da diagonal secundária. Se fosse tudo número, seria um número menos o outro, né? Mas não é. Temos x e y. E isso a gente iguala a 0. Então, agora vai ficar, esse menos vai para todo mundo. 4x menos 2x, 2x. Já vou fazer o y para ficar em ordem, tá? 6y menos... aqui é 14y. Aqui é 2y, né? O prof já tá confundindo. 2y daqui, ó. Então, 4x menos 14x menos 10x. 6y menos 2y, 4y. 28 menos 24 mais 4 igual a 0. Aqui, ó, pessoal, estão vendo que dá para a gente simplificar? Dá para dividir inteira a equação por 2. E eu vou dividir por menos 2, porque o nosso x, na equação geral, a gente sempre deixa positivo, né? Então, vai ficar 5x menos 2y menos 2y.
igual a zero. Essa é a equação da reta B. Daí, nós vamos fazer a mesma coisa para a reta C. Agora, em vez de 6 e 14, nós vamos colocar 2 e 1. E daí, eu não vou calcular cada uma aqui para vocês, porque é só montar a matriz de novo. Vai chegar na equação de reta x menos 2 igual a zero. E para a reta BC, nós vamos ter x e y, o ponto B, que é 6 e 14, o ponto C, que é 2 e 1. E x e y vai fazer a mesma coisa e vai chegar na reta 13x, já fica de tarefinha para vocês treinarem determinante, né? Matriz, montar a matriz e calcular o determinante. Certo? Então, achamos as 3 equações. Agora, na letra B, ele pede a distância do ponto até a cada altura, né? A distância de cada altura. Então, vai ser a distância do vértice, ou seja, aqui no meu triângulo, vai ser a distância do vértice A até a reta BC. A distância do ponto B até a reta CA. E a distância do ponto C até a reta AB. Então, nada mais é do que distância de ponto até uma reta. Distância de ponto até uma reta. Distância de ponto até uma reta. Então, vou fazer o primeiro, que é a letra B. A distância do ponto A até a reta BC. Depois, nós vamos ter a distância do ponto B até a reta AC. E vamos ter também a distância do ponto C até a reta AB. Então, o ponto não entra no nome da reta, tá? Só para vocês não confundirem. Então, eu vou fazer um também como exemplo, os demais fica de tarefinha para vocês depois que a gente terminar aqui os exemplos. Então, distância do ponto A até a reta BC. Então, nós temos a nossa fórmula, distância de ponto até a reta vai ser em módulo, coeficiente A vezes x0, mais coeficiente B vezes y0, mais coeficiente C. Fecha módulo. Por que módulo? Porque não existe distância negativa. Então, aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a fórmula distância de ponto até a reta. Então, quem que é o nosso ponto A? O nosso ponto A é 2 em x, 4 em y. Então, nós vamos ter aqui o x 0 e o y 0. Então, falta o A, o B e o C. Quem vai ser o A, o B e o C? Vai ser os coeficientes da equação geral da reta BC. Certo? Então, quem que é A, quem que é B, quem que é C? A é 13, B é menos 4, C é menos 22. Então, a gente substitui aqui na equação. Quem que é A? 13. Quem que é x0? 2. Quem que é B? Menos 4. Quem que é y0? 4. Quem que é C? Menos 22.
Isso, fecha módulo. Sobre raiz quadrada de. Quem é A? 13. Quem é B? Menos 4. Então, a distância vai ser em módulo 13 vezes 2, 26. Menos 4 vezes 4, menos 16. Mais com menos fica menos 22. Raiz de 13 ao quadrado, 169. Menos 4 ao quadrado, 16 positivo. Certo? Então, aqui, deixa só eu ajeitar o celular. 26 menos 16 sobra 10. 10 menos 22 sobra menos 12. Certo? E aqui vai ficar 169 mais 16, 180, 6 mais 9 dá 15, 185. Esse módulo a gente tira, fica 12 positivo, 185 não tem raiz exata, a gente deixa assim. Então, a distância do ponto A até a reta BC, ou seja, essa distância aqui que eu fiz, vai ser 12 dividido por raiz de 185. Tá, pessoal? Ficou alguma dúvida nisso? Então, sempre que a gente falar de altura de triângulo, vai ser a distância do vértice até a reta oposta. Sempre que a gente falar de mediatriz, vai ser a distância do ponto até a reta oposta. E ponto médio vai ser o ponto do meio. A mediatriz passa pelo ponto médio da reta, tá bom? Vou passar a atividade para vocês e qualquer dúvida estou à disposição. E aula que vem daí a gente corrige para tirar as dúvidas, tá bom?